Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar o nosso comentário, o Evangelho de São Mateus, nosso 7º encontro. Trabalhar Mateus capítulo 3, versículo 1 a 12. João Batista entra em cena. Ouçamos o texto. 3, de 1 a 12. Por esse tempo, apresentou-se João Batista no deserto da Judéia, proclamando: Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. É o que havia anunciado o profeta Isaías. Uma voz clama no deserto: Preparai para o Senhor um caminho, aplainai sua estrada. Esse João usava uma veste de pelos de camelo, cingia-se com cinturão de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Iam a ele de Jerusalém, de toda a Judéia e da região do Jordão, e se faziam batizar por ele no Jordão, confessando os seus pecados. Ao ver que muitos fariseus e saduceus iam para que os batizasse, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da condenação que se aproxima? Dai frutos válidos de arrependimento. E não penseis que basta dizer a si mesmos, e não penseis que basta dizer a si mesmos: Nosso pai é Abraão. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer filhos para Abraão. O machado já está posto à raiz da árvore. A árvore que não produz frutos bons será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, em sinal de arrependimento. Depois de mim vem alguém com mais autoridade do que eu, e eu não tenho direito de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Já empunha a pá para limpar sua eira. O trigo recolherá no celeiro e queimará a palha no fogo que não se apaga. Então esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1. Por esse tempo, apareceu João Batista no deserto da Judéia, proclamando. Mateus introduz subitamente João Batista. Naquele tempo. Coloca este versículo com o capítulo 2. Enquanto Jesus mora em Nazaré, capítulo 2, versículo 23, neste tempo inicia o ministério de João Batista. Deus age neste tempo através de João Batista. João vem apresentado como o Batista, aquele que batiza. A atenção irá acentuar na sua pregação. Ele prega no deserto da Judéia, a leste de Jerusalém, em direção do Mar Morto. O deserto é o lugar onde está João. É um lugar de grande valor teológico, lugar de libertação do povo de Israel quando saíram do Egito, porque Josué fez o povo passar pelo Rio Jordão, justamente do deserto para o Rio Jordão, passando a pé enxuto. Versículo 2. Arrependei-vos, pois está próximo o reinado de Deus, reino dos céus. Arrependei-vos. A expressão de Mateus é sempre reino dos céus, que corresponde Mateus é reino dos céus. Corresponde a Lucas e Marcos, que sempre falam de reino de Deus. Arrependei-vos. Um chamado urgente a abandonar a vida de injustiça.
de voltar à vida e ser fiel à aliança. O convite quer manifestar a vontade de Deus. A razão para a conversão é o anúncio urgente da proximidade do dia de Javé, o reino dos céus, o dia da vingança. É para que a realidade do reino dos céus se aproxime. Deus é a origem deste reino. O reino dos céus está perto, se aproxima. Quer referir tanto a chegada do reino dos céus, como também a sua proximidade. Os profetas ameaçavam com o juízo de Deus. Isso coloca João no grupo dos profetas. Anuncia o dia terrível do dia de Javé. João Batista se coloca na estrada dos profetas, chamando o povo à conversão. Mas Mateus realça que João Batista pertence à nova era. Sua pregação severa de penitência, que traz o dia tenebroso do dia de Javé, Amós capítulo 5, versículo 20, sim, o dia do Senhor será trevas e não claridade, escuridão e não luz, diz Amós. Vem com a novidade, a um futuro luminoso do anúncio da boa nova da salvação. João Batista realmente exige severa penitência e conversão sincera, mas na perspectiva do reino dos céus que se aproxima e se manifesta. Versículo 3. É o que havia anunciado o profeta Isaías. Uma voz clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor, aplanai sua estrada. A citação é tirada de Isaías capítulo 40, versículo 3 a 5. A presença de João manifesta a vontade de Deus, que foi essa presença prefigurada em Isaías. Isaías cita este texto tendo em vista o fim do exílio da Babilônia. O povo de Deus irá retornar à Terra Santa depois de 50 anos de exílio. Javé vai caminhar de novo com seu povo, como aconteceu no êxodo lá do Egito. Isaías diz: uma voz grita. No deserto, preparai, abram um caminho para Javé. Aplane uma estrada para o nosso Deus. O caminho de retorno de Javé, que caminha com seu povo para a terra prometida, o fim do exílio. E onde Javé passar com seu povo, o deserto se prepare um caminho para que Javé passe com seu Deus, que as estradas se aplanem. Javé e o povo irão passar no deserto para a terra prometida. Já em João Batista, há uma mudança do texto. Diz: esta é uma voz daquele que grita no deserto. João Batista grita no deserto. É de lá que se deve ouvir a voz de João Batista. Ele está no deserto. Uma voz. É a voz de João. É através dessa voz, dessa pregação, que João convida a preparar o caminho do Senhor, a endireitar suas estradas através da conversão. Condição para que se possa enfrentar o reino dos céus, que se aproxima e encontra sua centralidade no anúncio de Jesus na Boa Nova. Sempre lembrar que João Batista é voz, Jesus é palavra, palavra eterna, palavra que estava junto do Pai, palavra que se fez carne no seio da Virgem Maria e habitou entre nós. Então, se João é voz, Jesus é palavra. Versículo 4. João usava roupas feitas de pelos de camelo e cinto de couro na cintura. Comia gafanhotos e mel silvestre. João parece com Elias. Seu alimento, gafanhoto e mel silvestre.
alimento do deserto, dos lugares ermos. O alimento denota a pobreza. O alimento não distrai João para que ele possa servir a Deus. O povo da cidade sai em busca de um homem solitário e anunciador de uma palavra de conversão, um anunciador que está no deserto, um homem de Deus, um homem de vida de extrema severidade. Versículo 5. Iam a ele Jerusalém, iam a ele de Jerusalém, de toda a Judéia e da região do Jordão. Saíam de Jerusalém como se o templo e o culto não satisfizessem mais os exercícios de penitência e a preparação para o reino dos céus que se aproximam. Então não é no templo que eles vão acorrer, eles vão acorrer ao deserto junto ao Jordão, onde está João Batista. 3 regiões são nomeadas: Jerusalém, a cidade onde está o templo, a Judéia e toda a região do Longo do Jordão, que irão dar respostas positivas para ouvir a voz de João Batista, fazerem penitência e se preparando assim com a proximidade do reino dos céus. O povo vai em busca de uma renovação de vida. Eles já não encontravam isso no templo. Versículo 6. E se faziam batizar por ele no Jordão, confessando seus pecados. João Batista no Jordão, o rio do qual os israelitas passaram quando entraram na terra prometida depois de virem do deserto. Isto é, Josué, capítulo 3, versículo 14 a 17. Com esta imagem, podemos afirmar que o batismo de João é um ato de libertação da liderança política e religiosa opressora da época. Eles confessam seus pecados, renunciam o presente como um presente pecaminoso e um compromisso de voltar a viver de forma nova, diferente. Batismo na água simboliza aqui um novo começo, um começo puro. Significa estar no caminho da salvação de Deus. Versículo 7. Ao ver que muitos fariseus e saduceus iam para que os batizasse, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da condenação que se aproxima? Mateus identifica um grupo que veio ao batismo: muitos fariseus e saduceus. Tinham eles diferenças teológicas, sociais e políticas, mas faziam parte da elite rica do tempo de Jesus. Aqui eles se unem, fariseus e saduceus. Como líderes religiosos, eles se opõem a João e sua pregação. E com isto, se opõem aos propósitos de Deus. A sugestão do texto é: para que João os batizasse. João, com sua resposta, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da condenação que se aproxima? Devemos ver primeiro a frase: iam para que os batizasse, ou vindo para o batismo. Significa uma forma diferente, vindo contra o batismo, como opositores, sugerindo um conflito entre João e a elite dos saduceus e fariseus. Então, o texto é um texto onde João reconhece que aqueles que vêm ao batismo, eles vêm não para serem batizados com disposição à conversão, mas como uma oposição a João. Esses líderes são resistentes aos propósitos de Deus. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Visto que eles se opõem ao batismo de João, não se arrependem. A ira de Deus significa que Deus age com retidão e santidade contra Israel. Então, a ira de Deus é uma ação justa de Deus. Os atos dos saduceus e fariseus se opõem à vontade de Deus e à relação do amor da aliança.
os homens devem dar contas a Deus. João Batista, a partir da ira de Deus, ele vê a natureza corrupta do presente e a inevitável ira futura de Deus que vem. E o arrependimento é a única preparação para o dia do Senhor que vem. A expressão verbal vindouro é um particípio, ou que se aproxima, quer indicar um evento futuro que acontecerá certamente, mas não supõe, um incidente escatológico, pois o que se esperava no futuro já se faz presente em Jesus de Nazaré. Versículo 8. Dai frutos válidos de arrependimento, isto é, frutos dignos de um arrependimento apropriado. Produzir frutos denota comportamento, ética, que expresse a vontade divina. João está chamando-os a uma ética, uma vida marcada por valores da aliança, de confiança, culto e justiça. Versículo 9. E não penseis que basta dizer a si mesmos, nosso pai é Abraão. Pois eu vos digo que dessas pedras Deus pode tirar filhos de Abraão. João denuncia a presunção dos fariseus e saduceus. Eles pensam que ser descendente de Abraão, isto é, nascer judeu, possa lhes garantir a participação da aliança e os propósitos salvíficos de Deus, sem que tenham de preocupar com um compromisso sério de conversão. Eles separaram o fato de ser filhos de Abraão das obrigações e exigências da aliança, os frutos. Eles negligenciaram os frutos e se apegam à sua origem étnica, filhos de Abraão, como garantia. Eu vos digo que dessas pedras Deus pode tirar filhos de Abraão. A referência aqui de Abraão, e pedra, é tirada do livro de Isaías, do capítulo 51, do versículo de 1 a 2. Olhai para a rocha da qual fostes talhados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz, porque ele estava só quando o chamei, mas o abençoei e o multipliquei. A passagem de Isaías quer dar ênfase à ação divina que chama, abençoa e multiplica Abraão. A rocha é um ser sem vida e não pode por si mesma produzir descendência, como acontecia ao velho Abraão e Sara, velhos demais para gerar vida. Deus assegura que Abraão teria uma descendência. O que importa não é a origem de Abraão, mas a ação de Deus nas vidas daqueles que vivem fielmente, dão frutos, para o dom e a exigência de Deus. Versículo 10. O machado já está posto à raiz da árvore. A árvore que não produz frutos bons será cortada e lançada ao fogo. O machado era símbolo da autoridade romana, um meio de execução romana. Era um feixe de varas de madeira circundando um machado que era usado pelos soldados romanos para flagelar e decapitar. O machado denotava a autoridade do oficial romano para manter a ordem pública e aplicar o castigo exato. Mas na imagem de João, o machado significa é Deus quem define a ordem aceitável e traz o machado do castigo, incluindo a elite, fariseus e saduceus. Toda árvore que não produz frutos bons será cortada e lançada ao fogo. Produzir bom fruto é arrepender-se e viver de acordo com a vontade divina, a bondade divina, numa visão aqui de julgamento. Toda árvore é uma advertência. Não produzir frutos de arrependimento será cortada, tirada e, como consequência final do processo, lançada ao fogo. Assim, nem todo aquele que pensa ser filho de Abraão
por nascer de Abraão, da descendência de Abraão, faz parte daqueles que fogem à ira de Deus. Versículo 11. Eu vos batizo com água em sinal de arrependimento. Depois de mim vem alguém com mais autoridade do que eu, e eu não tenho direito de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João se dirige agora àqueles que ele batiza. Eu vos batizo com água, para o arrependimento. João fará uma analogia entre seu batismo e o batismo de Jesus, alguém com mais autoridade que ele. Jesus é mais poderoso, visto que ele salva dos pecados por meio da cura e perdão, morte e ressurreição, e virá para julgar vivos e mortos. Ele sucede João Batista no templo. Vem depois de João. João não se coloca dizendo que ele não é digno, nem mesmo de assumir uma condição de escravo, de tirar as sandálias, isto é, de carregar as sandálias do Cristo. O serviço mais humilde dos servos que tiram e carregam as sandálias do Senhor. Batizar com o Espírito é o poder vivificador de Deus que permite a pessoa, então, a proclamar a vida e a justiça de Deus. Isaías capítulo 61, do versículo de 1 a 3. E realizar a vontade de Deus. Mateus capítulo 1, do versículo 18 a 25. O mistério. O batismo de Jesus conta com dois elementos, o Espírito Santo e o fogo. O batismo de João era com água para a conversão. Água é elemento do mundo. Nós podemos sentir, cheirar. João Batista só pode dar como sinal aquilo que o mundo dá. O batismo de Jesus é diferente. É o batismo do Espírito Santo que transforma os corações, que faz do ser uma nova criatura. Ele batiza com fogo. O fogo aniquilador. De Javé vem como uma fornalha ardente. Todos os soberbos, todos os que cometem mal, serão como palha. Este dia que virá os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, e nada ficará, nem raiz, nem ramos, como fala Malaquias, capítulo 4, versículo 1, também Joel, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Para aqueles que não se convertem, baixam as chamas, e sobre aqueles que se convertem será derramado o Espírito Santo. Versículo 12. Já empunha pá para limpar sua eira, o trigo recolherá no celeiro e queimará a palha no fogo que não se apaga. Jesus realizará o julgamento, separando o trigo e a palha. João usa outra analogia, tirada do campo. A colheita, o trigo ceifado, é amontoado na eira, local da terra batida, para debulhar, secar e limpar cereais. O terreiro. Ali os grãos são separados, debulhados pelo vento. Os grãos pesados caem logo ao chão. Os bagaços são queimados. Mas o trigo bom é guardado no celeiro. O que é mais forte tomou a pá, Jesus. Iniciará seu trabalho de limpeza, de separação. João Batista só conhece um juízo, o de Deus. Mas aquele que executa não é o próprio Deus, mas é aquele que é mais forte, que é Jesus. João anuncia o juízo vindouro, mas no seu anúncio já se encontra nova vida para um povo novo. É Jesus que se aproxima, como veremos na próxima parte, do Evangelho de São Mateus, dos versículos 13 a 17 deste capítulo 3. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.